Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal e hoje iremos falar sobre teoria comportamental. A origem dessa teoria é o enfoque nas pessoas. Autores, no final da década de 40, mostrou diversos pontos para ser melhor com relação ao comportamento e à eficiência. A gestão precisa entender a necessidade do indivíduo e gerar produtividade. Falando sobre as características, a ênfase no comportamento humano, busca da eficácia através da motivação, privilegia os aspectos infra-organizacionais, liderança, aceitação da autoridade e do processo decisório e a visão do homem administrativo. Teoria X e Y de MacGregor. MacGregor utilizou as teorias X e Y para apresentar algumas convicções sobre a maneira pela qual as pessoas se comportam dentro das organizações. A teoria X caracteriza-se por ter um estilo autocrático e similar à administração científica de Taylor. A classificação de Fayol e a burocrática de Weber assumia que os trabalhadores eram inerentes e preguiçosos, necessitavam ser supervisionados e motivados, e consideravam o trabalho um mal necessário para conseguir dinheiro. Preferem ser dirigida, desejam evitar responsabilidades, possuem pouca ambição e querem, acima de tudo, a segurança. A teoria X é uma teoria tradicional mecanicista, defendendo a centralização do poder, que está na gerência. Já a teoria X, Y, desenvolve um estilo altamente democrático, através do qual administrar é um processo de criar oportunidades e proporcionar orientação quanto aos objetivos. As pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. Têm o trabalho como uma atividade tão natural como brincar ou descansar. Procuram e aceitam responsabilidades e desafios, podem ser automotivadas e autodirigidas, são criativas e competentes. A teoria Y é uma teoria moderna que gera a satisfação e a motivação com a participação inovadora dos funcionários. Falando sobre a teoria dos fatores, de Frederick Herbert, existem os fatores higiênicos ou intrínsecos e os fatores motivacionais ou intrínsecos. Os fatores motivacionais, quando presentes, trazem o desenvolvimento das motivações internas. Já os fatores higiênicos, a sua ausência pode deixar o empregado dessatisfeito, mas sua presença não é capaz de satisfazê-lo ou motivá-lo. Que trata-se do comportamento dentro do ambiente. Fatores higiênicos estão fora do controle do indivíduo. E o fator motivacional estão sob o controle e sobre o crescimento e a satisfação. Já a teoria das necessidades humanas ou hierarquia das necessidades humanas. O homem é motivado por necessidades organizadas em hierarquia de relativa prepotência. Uma necessidade de ordem superior surge somente quando a ordem inferior foi satisfeita. Uma necessidade de ordem superior. O homem é um animal dotado de necessidades. Assim que uma de suas necessidades é satisfeita, surge outra em seu lugar. Esse processo não tem fim. É contínuo desde o nascimento até a morte. E estamos falando nada menos da pirâmide das necessidades de Maslow,
que é composta pelos seus pilares. Suas necessidades, que primeiro vem as necessidades fisiológicas, vem as necessidades de segurança, as necessidades sociais, necessidades de autoestima e a necessidade de autorrealização. É quando a pessoa está satisfeita, né? Seja uma autorrealização pessoal, profissional. A teoria da decisão de Simon. A organização é um complexo sistema de decisão. E neste sistema, cada pessoa participa racional e conscientemente escolhendo e tornando decisões individuais a respeito de alternativas mais ou menos racionais do comportamento. Dentro do processo da decisão existem pelo menos 6 elementos, que é o tomador de decisão, objetivos, preferências, estratégia, situação e resultado. As etapas do processo decisório percebe a situação, analisa o problema, define os objetivos, procura as alternativas de solução, avaliar e comparar as alternativas, em escolher as alternativas adequadas, implementar as alternativas escolhidas. A teoria de Simon desenvolveu conceitos que permitissem descrever a estrutura e o funcionamento das organizações. Falando sobre o homem administrativo, que a ênfase no homem administrativo, ao invés do homem econômico, que é da teoria clássica, ou homem social, teoria das relações humanas. O homem administrativo procura a maneira satisfatória e não a melhor maneira de realizar uma tarefa. O comportamento administrativo é satisficiente e não otimizante. O homem administrativo age procurando tomar decisões adequadas e não decisões ótimas. A organização como um sistema corporativo, que é Chester Barnard. Elementos do sistema corporativo, o contexto qualquer, cooperação organizada entre pessoas deve vencer um certo número de fatores entrópicos. Dentre eles, destacam-se elementos como limitações físicas e biológicas, a incerteza dos resultados, problemas de compreensão na comunicação de propósitos, tendências dispersivas dos objetivos individuais, complexidade e instabilidade dos motivos humanos. A natureza humana, a existência de organizações, demonstra ser possível a cooperação humana sistemática, a noção propósito. O líder deve criar fé na superioridade do objetivo comum, o que significa fazer as pessoas acreditarem na existência de uma probabilidade de sucesso. Que essa teoria foi o primeiro, Barnard foi o primeiro a estudar os processos de tomada de decisão, que são baseados em autoridade formal. Empresas reagem pela cooperação entre indivíduos ligados por uma causa comum. A liderança técnica e liderança moral. A liderança técnica, peculiar a um indivíduo e associada aos pontos de vista de estrutura corporal, habilidade tecnológica, percepção, conhecimento, memória e imaginação. Está sujeita a um processo de desenvolvimento específico por meio do condicionamento, treinamento e educação. Já a liderança moral tem um caráter mais geral, mais constante, mais absoluto, refletindo as atitudes e ideias da sociedade e suas instituições. Já a qualidade, que proporciona confiança e determinação à conduta humana, bem como ponderação e certeza aos propósitos.
Então, a teoria comportamental ela busca dar sentido às tarefas e preza pela criatividade e prazer no trabalho. A teoria de sistema 4 de Heinz-Likert estabelecer a natureza das relações entre estilo de gerência e supervisão, de um lado, e desempenho e satisfação do indivíduo do outro. O sistema 1